Eu estou aqui hoje para falar de um assunto bastante simples, e eu esqueci o negócio de passar os slides, mas já está chegando, beleza. Um assunto muito simples, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar em algum momento, talvez por algum motivo não tenha colocado em prática, e talvez não tenha a noção da dimensão do impacto desse assunto, talvez. É um assunto que é muito caro para mim, muito importante, que é um pedido bastante direto e objetivo também. Esse assunto é: separe seu lixo. Eu cheguei nesse assunto quando eu ainda estava na faculdade, em 2008, já sou velha, estudava Ciências Sociais em Araraquara, na Unesp, e estava perdido entre teorias de como mudar o mundo, lendo livros e mais livros, e com vontade de colocar a mão na massa, de fazer algo concreto para mudar as coisas. E de repente eu vi que meus amigos estavam por aí fazendo horta, construindo casa com terra, captando água de chuva. E eu descobri que tudo isso tinha um nome e que isso se chamava permacultura, que é um outro jeito de viver a vida, ou cultura da permanência, um jeito mais sustentável, um jeito mais ético de viver a vida, que engloba muitos elementos e que traz uma ferramenta de design para o planejamento de espaços humanos sustentáveis, a partir de uma série de princípios e de uma ética muito rudimentar, baseada em 3 pilares: o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha justa dos excedentes. Eu comecei a me apaixonar por tudo isso, por esse jeito de viver, de fazer as coisas, de colocar a mão na massa, e fiz aquilo que para mim é o mais interessante para aprender algo de fato. Eu comecei a viajar. E aí eu viajei uma boa parte do Brasil e da América Latina por aí de carona, esticando o dedo na pista, dormindo em posto de gasolina, dormindo na rua, contando com a solidariedade das pessoas, pedindo comida, trocando trabalho por estadia e alimentação. E cada lugar que eu ia, buscando esses centros de permacultura, eu fazia uma coisa. Nessa foto eu estou numa fazenda perto de Brasília, onde a gente bioconstruiu um centro de meditação com uma técnica que chama Super Adobe, que basicamente é uma técnica com sacos e terra, e aí em cada lugar a gente fazia uma coisa diferente, trabalhávamos com agrofloresta, reflorestamento, agricultura, diferentes formas de criação, e depois de um tempinho viajando aí, voltei para minha cidade natal, para São Carlos, e decidi enraizar um processo aqui, em 2012, a gente fundou um grupo chamado Associação Veracidade, para difundir a permacultura, para falar de tudo isso na cidade de São Carlos, e com muita gente, né, não foi pouca gente não, a gente começou um processo de aplicar isso na prática. E começamos pela nossa casa. Então, lá na nossa casa, que é a sede da ONG, onde a gente mora numa comunidade com algumas pessoas, a gente tem um pouco de tudo isso aplicado. Temos a nossa horta orgânica, que não usa nenhum tipo de veneno, insumo químico. Essa horta é irrigada com água de chuva, que a gente capta e armazena lá mesmo. Temos os minhocários, que é uma alternativa para a gestão de resíduos em pequenos espaços. O banheiro seco, que não usa água potável tratada para transportar nossos excrementos, a gente composta lá mesmo de maneira segura os nossos próprios resíduos. O forno solar para cozinhar usando o sol, forno a lenha que gera cinza, que é boa para a agricultura, os painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, a agrofloresta, que é um modelo de produção agrícola que se espelha nas florestas para produzir comida, e que prova que é possível produzir comida para todo mundo sem destruir a biodiversidade, muito pelo contrário, criando vida no solo, no ar, na água, em todas as suas formas. A gente também faz a compostagem lá, que é a reciclagem dos resíduos orgânicos, ao invés de jogar eles no aterro sanitário. Temos nossas galinhas, que não são uma, são 30. Temos várias galinhas lá felizes que ficam soltas, né? A gente come só os ovos delas. E tudo isso numa casa, um espaço urbano de 1.000 metros, aqui próximo na Vila Prado. Quem quiser ir lá visitar está convidado. A gente recebe grupos, escolas, para conhecer um pouco esse outro jeito de viver a vida. E eu fui me aprofundando nisso, e isso virou também o meu projeto de pesquisa de mestrado. Eu decidi viajar de novo, eu gosto de viajar, e visitar os grupos do Brasil que trabalham com isso, e entender quem eles são, onde eles estão, o que querem. E fiz o meu mestrado na USP, em Piracicaba, na Exalc. E a partir disso tudo eu cheguei nessa questão que para mim é tão importante, que é a questão dos resíduos, que é um dos aspectos que a permacultura também fala, que é algo que diz respeito a todo mundo. Todo mundo gera resíduo em uma circunstância ou outra, em maior ou menor proporção.
E a maneira como a gente encara isso, para mim, é muito interessante. Então, eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante para pensar isso, que é a seguinte: lixo é uma questão de contexto. Nada é lixo. As coisas estão lixo, quando elas são inúteis para a gente. Quando ela vai para um outro lugar e ela passa a ser útil para a gente, ela deixa de ser lixo. Ela perde essa condição de lixo, ela passa a ser útil, e a gente muda a nossa perspectiva. E se você olha de perto, isso que a gente chama de lixo, nessa categoria, que engloba tantas coisas, a gente vai ver que tem muita coisa diferente dentro desse lixo. Só para a gente ter uma ideia da composição do resíduo domiciliar no Brasil, dividido em 3 grandes categorias para facilitar aqui, mais da metade desses resíduos são resíduos orgânicos, 52%, cascas de folhas, frutas, etc. 32% são materiais recicláveis, né, de fácil reutilização nesse sentido da reciclagem, papel, papelão, metal e etc. E 16% são os chamados rejeitos, aqueles que a gente ainda não sabe muito bem como reciclar ou que não dá para compostar. Bom, ainda tendo noção dos números, né, em quantidades agora, cada brasileiro e brasileira produz mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. E em outros lugares do mundo a gente tem outros padrões que denotam também o padrão de consumo, 2 quilos por habitante dia nos Estados Unidos, 3 quilos na média europeia, mas é lixo ou resíduo pra caramba. Para a gente ter uma dimensão de novo de números, né? Só que no Brasil são 75 milhões de toneladas de lixo todos os anos, né? 200 mil toneladas por dia. É muita coisa. E o que a gente vai fazer com isso? Ainda mais se a gente pensa que do ponto de vista do planeta, a gente vive num planeta finito, tudo vem de algum lugar e vai para algum lugar, essa expressão jogar fora já explicita uma mentalidade. Jogar fora da onde? Do ponto de vista do planeta isso não existe. Não existe jogar fora. Nesse caso, o que a gente faz então com isso? Qual que é a brilhante solução para lidar com a quantidade imensa de resíduos que a gente produz? Bom, pasmem, a grande solução vendida por aí são os chamados aterros sanitários, né? Bom, o que são os aterros? Eles são basicamente buracos cavados no solo, que você impermeabiliza com alguns controles ambientais para enterrar esse resíduo. Quando esse buraco está cheio, se anda um pouquinho mais, procura um outro lugar, cava um outro buraco e assim por diante. Não me parece algo muito sustentável, pensando nessa finitude do planeta, né? Além de outros problemas que a gente vai ver. Um deles é a questão da parte líquida dos resíduos. Quando esses resíduos vão todos misturados por um aterro sanitário, aqueles materiais orgânicos, que são a maioria, eles soltam um líquido. Em contato com os outros materiais, esse líquido, que é uma coisa maravilhosa para a agricultura, que é uma sopa de nutrientes para as plantas, se torna algo tóxico. Por isso você tem que impermeabilizar o solo para não contaminar a água e etc. e tal. E o que era uma solução se torna um problema. E aí eu pergunto para vocês, né? Tá, realmente parece que não funciona, mas por que será que as coisas funcionam desse jeito? Por que será que é assim? Se a gente parar para pensar, tem sempre alguém que está ganhando dinheiro com as coisas como elas são. E aí, se alguém achar que foi um equívoco por acaso, do tipo, nossa, pô, deu errado, né, por acaso, está viajando. Na verdade, tem gente que gosta muito desse modelo porque ganha muito dinheiro com isso, né, em especial as grandes empresas do ramo. E também, por que não, né, outro assunto espinhoso, os nossos ilustres políticos eleitos, que não raro têm relações umbilicais com as empresas do setor, que têm suas campanhas financiadas nas próximas eleições por essas mesmas empresas, aquele velho esquema que vocês conhecem do jeitinho brasileiro, uma mão lava a outra, uma licitação fraudada aqui e acolá, um assunto muito complexo e tem que ser debatido. Só em São Carlos, são 20 milhões de reais todos os anos que vão para uma empresa que realiza esse serviço, sem transparência, de uma maneira insustentável. Agora, se essa não é a melhor solução, o que a gente pode fazer, então, para mudar as coisas de fato? O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que eu disse que era uma solução bastante simples, é a tal separação de resíduos na fonte. Por que eu estou falando isso? E o que significa a fonte? A fonte somos nós, onde o resíduo é gerado, lá em casa. Então, a nossa proposta, para facilitar esse processo, que muitas vezes se confunde com metodologias mais complicadas, né? Esquece essas latinhas coloridas que nem eu sei para que serve todos isso aí. Vamos nos concentrar numa solução mais simples, em 3 categorias básicas, que foram aquelas que eu apresentei ali para vocês, e que já vai ajudar em muito
para pensar um projeto de gestão integrada desses resíduos. Porque esses resíduos todos misturados são inúteis. Separados, a gente pode dar um encaminhamento correto para cada um deles. Se a gente tiver em casa, ao invés de um baldinho ou um saquinho de lixo, mais 3, o que não é nenhum ato muito transformador, a gente consegue contribuir de uma forma bastante importante para possibilitar os processos que reaproveitam esses resíduos. E lá em casa a gente tem esses 3 baldes. A gente tem um balde. Lá tem até mais, porque tem as galinhas que comem, as minhocas. Mas numa residência comum, você poderia ter 3 baldes apenas. Um para os orgânicos, um para os recicláveis e um para os rejeitos. Muito simples, muito fácil. Se a gente fizer isso, 84% dos resíduos gerados nas casas do Brasil poderiam ser reaproveitados de alguma forma, seja através da compostagem ou da reciclagem, ao invés de destinados para um aterro sanitário de maneira inútil e insustentável. Bom, o que a gente poderia fazer com os recicláveis? Tem mais de 1.500 cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil que vivem, né, recolhendo, vendendo esses resíduos, que geram emprego, renda e cidadania. A gente poderia juntar o material para dar para uma cooperativa dessas, ou para algum catador ou catadora independente, enfim, qualquer alternativa que não um aterro. Aqui em São Carlos mesmo nós temos uma cooperativa lutadora de guerreiros e guerreiras, a Coopervida, que gera mais de 70 postos de trabalho diretos. Apesar de todo o boicote do poder público, que tem outros interesses que não o bem comum, eles estão resistindo, trabalhando, gerando emprego, renda e cidadania, através daquilo que a gente descarta. Os orgânicos, a gente pode fazer a compostagem. Tem várias formas de compostar. Tem compostagem de maior escala, menor escala, em casa. Não vou citar todas aqui, senão o tempo não vai dar. Mas basicamente é pegar essas cascas de frutas e folhas que sobram, misturar com materiais secos e transformar isso em adubo para a agricultura, né? E traz uma série de benefícios, né? Além de desviar esses resíduos do aterro sanitário, como a gente falou, indo para uma utilidade, né? Ele gera o composto para a agricultura orgânica, ou seja, a nossa agricultura convencional, ela é baseada em insumos externos. Você precisa de cada vez mais fertilizantes, que em geral são fertilizantes químicos, para que aquele solo seja capaz de produzir. E aquela coisa, vem de algum lugar e vai para algum lugar. Esse fertilizante vai para o rio, vai para o solo, produz alimentos envenenados, contaminados, e a gente está propondo uma prática que, além de tirar resíduos do aterro, aumentando em 6 vezes a vida útil dos aterros, gera composto para uma agricultura de base ecológica, gera comida saudável, gera pessoas saudáveis, economiza recursos públicos, como a gente já viu, é algo racional, é algo inteligente de ser feito, e promove a educação ambiental pelo contato das pessoas com uma outra forma de lidar e de ver os seus resíduos. E, fundamentalmente, criando novos hábitos. Eu, desde pequeno, faço a compostagem, minha família já fazia, etc. E, para mim, é muito estranho pegar uma casca de banana, por exemplo, quando eu vou na casa de alguém, etc., e colocar no lixo comum, né? Para mim, chega da tremedeira, assim, né? Eu não consigo. Eu já cheguei a pôr casca de banana no bolso, ficou tudo melecado, para eu jogar em casa na composteira, para não pôr no lixo comum. Né? É uma coisa que, para mim, se consolidou como um hábito. Né? A mesma coisa para os recicláveis, que a gente separa há muitos anos, e mesmo com a cooperativa, hoje não passando lá por dificuldades na relação com o poder público, a gente continua separando. Então, a gente acredita muito nesse poder do hábito. E tem muitos exemplos de sucesso por aí, gerando impactos positivos. Um deles, muito emblemático, é a Revolução dos Baldinhos, em Florianópolis, onde centenas de famílias da comunidade Chico Mendes são impactadas positivamente a partir da geração de emprego, renda e cidadania, e eles vendem o composto produzido e ensacado para a agricultura e é revertido para ações no bairro. Nós temos o Composta São Paulo, que é um projeto que distribuiu 2.000 minhocários domésticos na capital para famílias começarem a praticar a compostagem nas suas casas, também é muito interessante. Aqui em São Carlos, o projeto Giro da Veracidade, Gestão Integrada de Resíduos Orgânicos, que visa popularizar a prática da compostagem através de cursos, oficinas e do aproveitamento de terrenos de espaços ociosos, que a gente transforma em pátios de compostagem comunitária e hortas, né? Aqui em São Carlos, né, com o nosso projeto Giro, a gente tem tentado estabelecer isso como uma política pública, mas é difícil, né, porque tem esses interesses que a gente já colocou dos agentes públicos e etc. São Carlos não tem nenhum plano municipal de gestão integrada de resíduos, o PMGIRS, que faz parte da política nacional, a Lei 2305,
Ou seja, é algo rudimentar que uma cidade como São Carlos deveria ter. E nós lançamos uma consulta pública em 2014, conversando com a população, através da Câmara Municipal, perguntando quem era favorável à prática da compostagem como política pública. E o resultado é muito emblemático, né? Qualquer pessoa que entenda minimamente o que está em jogo é favorável a isso, que é algo óbvio, né? Uma obviedade. Então, quase 99%, nunca vi uma unanimidade dessa, né? Das pessoas que responderam foram favoráveis, né? Essa é a consulta pública, está disponível no site da Câmara Municipal para baixar, as respostas todas qualitativas, detalhadas, né? E para finalizar, para a gente, pelo que a gente entendeu até aqui, nós temos várias condições positivas para fazer isso acontecer. A gente sabe fazer, tem condições climáticas, tem espaço, mas tem dois fatores aí que estão meio complexos. Um deles é o tal do incentivo do poder público, que pensa tudo menos no público em geral, menos no bem comum. Então a gente precisa cobrar para que eles de fato pensem no bem comum e não ajam em nome de interesses e benefícios próprios. E o segundo é a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e mudar uma coisinha super básica, banal, que ao invés de ter um lixo, um saquinho de lixo, ter 3 em casa, e separar em 3 categorias, né, que eu falei, que são quais? Orgânicos, áveis, de novo, orgânicos, recicláveis, rejeitos. Bem fácil, né, gente? Então, queria pedir de novo para vocês, separem seu lixo. Muito obrigado, tamo junto.